Se você curte nostalgia, cultura pop e aquelas histórias que a gente viveu na pele, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje é para quem cresceu amando heróis. Mas também lembrando do vilão antes de dormir. Porque tem uma verdade que ninguém falava alto nos anos 80 e 90. Muito filme só virava clássico por causa do vilão. E não era só o inimigo do protagonista. Era o cara que entrava em cena e parecia que o filme mudava de temperatura. A música crescia, a câmera amava e a gente odiava com um sorriso no rosto. O tema de hoje é vilões que roubavam a cena e a gente adorava odiar. E o ângulo é simples: carisma, visual e frases. Porque o vilão era metade do espetáculo. Sabe quando você assistia e pensava, ok, o herói é incrível, mas por dentro você já estava esperando o vilão aparecer? Era isso. A gente esperava o momento da porta abrir, a luz bater de lado e ele surgir com aquele olhar de eu mando aqui. E isso não era por acaso. Os vilões daquela época tinham uma coisa que hoje parece rara: presença. Eles não eram só malvados, eles eram personagens maiores do que a vida, quase como se tivessem saído de um gibi e caído na tela com tudo. E eu quero te levar para uma memória específica, aquela sensação de sábado à noite, TV ligada, pipoca improvisada e o vilão entrando em cena como se estivesse subindo num palco. Porque é aí que começa nossa primeira curiosidade. Aquelas histórias que a gente viveu na pele. Já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje é para quem cresceu amando heróis, mas também lembrando do vilão antes de dormir. Porque tem uma verdade que ninguém falava alto nos anos 80 e 90. Muito filme só virava clássico por causa do vilão. E não era só o inimigo do protagonista. Era o cara que entrava em cena e parecia que o filme mudava de temperatura. A música crescia, a câmera amava e a gente odiava com um sorriso no rosto. O tema de hoje é vilões que roubavam a cena e a gente adorava odiar. E o ângulo é simples: carisma, visual e frases. Porque o vilão era metade do espetáculo. Sabe quando você assistia e pensava, ok, o herói é incrível, mas por dentro você já estava esperando o vilão aparecer? Era isso. A gente esperava o momento da porta abrir, a luz bater de lado e ele surgir com aquele olhar de eu mando aqui. E isso não era por acaso. Os vilões daquela época tinham uma coisa que hoje parece rara: presença. Eles não eram só malvados, eles eram personagens maiores do que a vida, quase como se tivessem saído de um gibi e caído na tela com tudo. E eu quero te levar para uma memória específica, aquela sensação de sábado à noite, TV ligada, pipoca improvisada e o vilão entrando em cena como se estivesse subindo num palco. Porque é aí que começa a nossa primeira curiosidade. Curiosidade 1. Vilões com presença teatral. Os vilões que marcaram a gente não entravam em cena. Eles estreavam, eles falavam como se estivessem fazendo um monólogo. Eles se moviam como quem sabe que está sendo observado. E o mais engraçado, eles gostavam disso. Era um tipo de vilão que tinha prazer em ser vilão. E isso deixava tudo mais divertido e mais perigoso. Porque, pensa comigo, o herói, muitas vezes, era o cara sério, correto, com a missão nas costas. O vilão era o cara que fazia a festa menos. Só que uma festa sombria, com ironia, com ameaça e com estilo. Isso trazia um sabor especial. A gente odiava o que ele fazia, mas adorava como ele fazia. Quantas vezes você não repetiu mentalmente uma fala do vilão? Quantas vezes você não imitou o jeito dele rir, o jeito dele olhar, o jeito dele falar, devagar? Como quem está saboreando a própria maldade? E aqui tem um detalhe de ouro. Vilão teatral funciona porque ele vira um evento. Toda vez que ele aparece, você presta mais atenção. Você até se inclina no sofá sem perceber. E não importa o gênero: ação, aventura, ficção, policial. O vilão teatral elevava tudo. Ele não precisava de 30 minutos de explicação. Ele precisava de uma entrada triunfal. E aí entra a segunda curiosidade, que é quase um selo de qualidade dos anos 80 e 90. Curiosidade 2. Visual marcante, jaqueta, cicatriz, óculos,
Se tem uma coisa que a nossa geração aprendeu cedo foi isso. Vilão bom é vilão que você reconhece na silhueta. Às vezes era a jaqueta. Às vezes era a cicatriz. Às vezes eram os óculos. Às vezes era um corte de cabelo impossível, um sorriso torto, uma luva, um anel, um detalhe que virava assinatura. E por que isso pegava tanto? Porque o visual do vilão não era só roupa. Era mensagem. Ele entrava e o figurino dizia: eu não estou aqui para ser comum. Nos anos 80 e 90 o cinema e a TV tinham coragem de deixar os vilões icônicos. E isso fazia a gente lembrar deles por décadas. Você pode até esquecer a história completa de um filme, mas você não esquece aquele vilão com a jaqueta que parecia armadura. Ou o cara da cicatriz que não precisava levantar a voz para você entender que ele era perigoso. Ou aquele vilão de óculos que parecia ver o mundo como um tabuleiro de xadrez. E o mais interessante, esse visual virava cultura, virava fantasia de carnaval, virava referência em brinquedo, virava eu queria ter uma jaqueta assim, mesmo sabendo que era do vilão. E é aí que mora o poder. O vilão era tão bem desenhado visualmente que ele competia com o herói. E às vezes vencia, porque o herói podia ter o uniforme. Mas o vilão tinha estilo, e estilo, meu amigo, estilo gruda na memória. Curiosidade 3. Motivações simples e diretas hoje em dia. Muitas histórias tentam explicar o vilão até demais. Trauma, filosofia, debates existenciais, camadas e mais camadas. Nos anos 80 e 90, muitas vezes era assim: eu quero poder, eu quero vingança, eu quero dinheiro, eu quero dominar, eu quero destruir aquele cara. E pronto. E, por incrível que pareça, isso funcionava maravilhosamente. Porque a simplicidade deixava o vilão mais puro como ameaça. Ele não estava ali para te convencer. Ele estava ali para vencer. E tem um charme nisso, porque o espectador não perde tempo tentando entender demais. Você entende rápido e o filme já acelera. Mas atenção, simples não era sinônimo de bobo. O vilão simples era direto. E por isso mesmo era eficiente. Ele tinha um objetivo claro. E isso criava tensão o tempo todo. Você sabia o que ele queria. E sabia que ele ia fazer de tudo para conseguir. Por que a gente adorava odiar? Porque odiar esses vilões era uma forma de diversão segura. A gente torcia contra, mas esperava ansiosamente pela próxima cena dele. E tem algo muito humano nisso. O vilão dizia e fazia coisas que o herói jamais faria. O herói era a regra. O vilão era a quebra da regra. E a quebra da regra chama a atenção. Sempre chamou. Além disso, muitos desses vilões tinham frases que pareciam feitas para virar bordão. Frases curtas afiadas, maldosas, memoráveis. Às vezes era a forma como ele chamava o herói. Às vezes era o jeito como ele descrevia o próprio plano. Às vezes era aquela ameaça dita com calma, como se fosse um convite. E é aí que você percebe. Metade do espetáculo era o vilão. A nostalgia que fica, e quando a gente lembra disso hoje, não é só sobre vilões. É sobre uma época em que os personagens tinham mais cara, mais identidade. A gente sente saudade daquele tempo em que o vilão era tão marcante que virava assunto no recreio, em que a gente discutia: qual foi o vilão mais cruel? Qual foi o mais estiloso? Qual foi o mais assustador e o mais curioso? Muitos desses vilões envelheceram bem justamente porque eram icônicos, não realistas. Eles pertencem ao imaginário. Eles pertencem à memória. Eles são o tipo de personagem que, quando aparece numa cena, você pensa: ok, agora o negócio ficou sério. E ficou bom. Se você também tem aquele vilão que roubava a cena e você amava odiar, comenta aqui embaixo qual é o seu top 1. E se você quer mais vídeos nessa pegada nostálgica, emocional e cheia de curiosidades, deixa o like e se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não só lembra dos heróis, a gente lembra das histórias que fizeram a nossa infância e adolescência serem um filme que nunca acaba. Até o próximo vídeo. E não esquece, o vilão podia ser o inimigo, mas ele também era o show.